Bom, olha só, o suco mais gostoso que eu já tomei na minha vida é o suco de mexerica. Bem simples de fazer. Você vai catar umas 3 mexericas, aí você vai colocar dentro do liquidificador. Mas o detalhe, você tem que arrancar a semente de uma por uma. Se você esquecer uma só semente nesse monte de mexerica, o que vai acontecer? Você vai tomar o suco, ele vai ser gostoso. O problema é que ele vai sempre deixar um amarguinho na garganta. Então você vai ficar com a sede, vai tomar mais um pouco, vai ficar um amarguinho na garganta e assim por diante. Firmeza? Parece muito louco isso, mas no meio do vídeo vai fazer sentido o que eu tô falando. E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, e pra você que já me conhece, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como reconhecer a mulher da sua vida. E acredite, se ela ainda não chegou, ela tá pra chegar. E nesse vídeo você vai aprender isso. Tem muita gente que fica pedindo pra eu falar assim, Negão, explica pra gente como a gente faz pra pegar mulher, o que você ensina pros seus filhos, tal, e não sei o que. E eu não queria fazer esse tipo de vídeo porque a minha geração é outra. Então qualquer conselho que eu fosse dar pra vocês, provavelmente hoje não funcionaria. Ou os conselhos que eu sei que funcionariam, entendeu? Eles são muito escrotos. Então eu prefiro guardar só pros meus filhos. E é melhor que vocês não saibam, aprendam batendo cabeça mesmo. Firmeza? Mas talvez eu contando a minha história vocês possam absorver alguma coisa. Antes de eu começar a falar sobre tudo isso, eu quero que por favor você dê uma olhada e veja se você ainda está inscrito, porque o YouTube você sabe como que é, fica tirando inscritos, colocando inscritos e fica difícil a gente saber como que tá andando a coisa. Então dá uma olhada aí na inscrição, se você não está inscrito já deixa, já se inscreve aí, firmeza, ativa esse bendito sininho aí, vamos que vamos. Bom, a minha história começa quando eu tinha 12 anos. Com 12 anos eu dei o meu primeiro beijo. Aí foi maravilhoso. Foi naquele momento em diante que eu falei assim, mano, é isso que eu quero. Eu quero beijar meninas o resto da minha vida. Aí passou o tempo, não consegui dar um outro beijo tão cedo. Aí quando eu tinha 13 anos, eu fiquei com uma outra menina. E quando eu fiquei com essa outra menina, eu percebi o quanto era difícil ficar com meninas. Entendeu? Mas eu não deixei, não desisti e tal. Fiquei muito tempo nessa de bater cabeça, fica com uma, fica com outra, toma um fora aqui, toma um fora ali. Mas tem uma coisa que me ajudou bastante, mas bastante mesmo, que era eu ter amigas. Mas eu sempre fui de ter um relacionamento mais com mulher do que com homem, porque, sei lá, eu sempre gostei de mulher, entendeu? Então eu sempre tive amigas. E quando você tem muitas amigas, você acaba tendo um conhecimento muito maior sobre mulher. Mas tem um detalhe que você precisa entender. Você não deve tentar ficar com a sua amiga. Porque amiga é justamente aquela mina com quem você não tem vontade de ficar. Se você tem vontade de ficar com uma menina que é sua amiga, ela não é sua amiga e você só tá caindo na bendita da friend zone, você só vai bater cabeça e isso tá errado. Amiga é aquela que você, com quem você tem vontade de trocar uma ideia como se fosse um menino. Óbvio que você não vai ser mal educado como se você estivesse falando com seu amigo. Seja sem noção. Mulheres não gostam de homens sem noção. Foi passando. Quando eu tava com meus 14 anos já, foi a primeira vez em que eu namorei. Namorei de verdade, assim, fiquei acho que uns 3 meses com a mina. Vai por mim, nos anos 90, ficar 3 meses com a mina era quase casar. Fiquei 3 meses com ela. Foi ali que eu percebi uma coisa muito interessante. Quando você tá sozinho, nenhuma mina quer ficar com você. Mas quando você tá namorando, de repente você vira o cara mais bonito do mundo e várias minas querem ficar com você. E eu, naquele momento, fui muito escroto e acabei ficando com uma outra menina, então eu tava ficando com duas ao mesmo tempo. Naquela época, eu tenho que admitir, eu era um bobalhão, eu só via duas coisas numa mina, que era peito e bunda, não via mais nada além disso. Eu disse, desde o começo, muito escroto, esse é o tipo de conselho que eu não queria dar. Então eu tava ficando com duas minas, eu curtia muito isso, tava achando muito louco. E aí o tempo foi passando, a minha namorada mesmo descobriu que eu tava ficando com outra mina, terminou comigo e tal, e aí eu continuei ficando com a outra. Detalhe, a outra era muda. E acredite se quiser, essa foi uma das minas que mais falou de todas as minas que eu fiquei. A mina que mais falava, ó, Negão, ela era muda. Como ela falava? Falava nos gestos dela lá, eu não entendia nada, eu ainda tava naquela de peito e bunda, e ela tinha um bundão. E ela falava, te juro por Deus, ela era a mina que mais falava, e era uma mina muda. E aí, continuei na minha escrotidão total, não fiquei mais com essa, comecei a ficar com outras. Mas aí, que nem eu tenho que explicar uma coisa pra vocês. Eu era um cara que não tinha limites, eu ficava com qualquer uma. Bonita, magra, gorda, feia, eu não tinha tempo ruim. Por quê? Porque eu realmente gostava daquilo, eu achava muito louco, quanto mais melhor. Mas é que nem eu falei pra você, lembra do exemplo do suco de mexerica? Quanto mais eu ficava com esse monte de mina, mais eu sentia um puta vazio dentro de mim. Tudo bem que peito e bunda preenche esse vazio de boa, mas
Sempre tinha um momento em que eu falava assim, meu, o que eu tô fazendo? Quando eu tinha 15 anos aconteceu uma parada na minha vida que nunca tinha acontecido. Ao invés de eu ir atrás das meninas, foi a primeira vez que uma mina veio atrás de mim. Uma mina chegou em mim, na lata, e disse assim que queria ficar comigo. Uma negra muito da hora. E eu, como qualquer bom homem, né, fiquei assustado e fiquei sem saber o que dizer. Fiquei assustado, de verdade. Foi a primeira vez que uma mina veio e teve a atitude de dizer assim, eu quero ficar com você, pronto, acabou. No mesmo mês, uma outra mina quis ficar comigo e eu disse não. Tá ligado? Sabe aquelas coisas que, vai por mim, quando você ficar mais velho, vai ter momentos em que você vai querer voltar no tempo e socar a si mesmo. Esse é um momento em que um dia se inventaram a máquina do tempo, eu volto e dou uma porrada. Porque ela era muito da hora e eu disse não, mas eu disse não porque eu fiquei assustado, certo? Porque até então nenhuma mina nunca tinha dito que queria ficar comigo. E aí passou, só que quando isso passou e depois eu me toquei disso daí, eu fiquei meio que assustado e não consegui mais conversar com ela. E não fiquei depois com ela, não fiquei, meio que eu fugia dela. Só que na mesma época aconteceu de uma outra mina que quis ficar comigo. Porque eu não sei, pra mim elas deviam estar fazendo alguma aposta na época e eu era o alvo. Só que dessa vez era uma ruiva original, ruiva do cabelo laranja, com sardinha e tudo. Não faço ideia de por que essas meninas queriam ficar comigo, porque vai por mim, nessa época eu não malhava, eu era muito zoado, eu não era careca, eu era horrível naquela época e por algum motivo a vida quis me colocar essas duas minas e por algum motivo o idiota aqui disse não pras duas. E aí sabe quando que isso aconteceu de novo? Nunca mais isso aconteceu de novo. Então às vezes eu tenho muita vontade de voltar no tempo e dar um socão no Alessandro do passado. Só que aí eu descobri uma coisa. Quanto mais eu dizia que não queria ficar com as duas, mais as duas queriam ficar comigo. E nesse momento eu descobri uma coisa muito escrota que é, por algum motivo idiota, as mulheres gostam do homem que diz não. Eu já tinha ouvido falar isso, muitos amigos meus já tinham dito, eu esnobo a mina e tal, e ela quer ficar comigo. E aí eu comecei a agir que nem um idiota, comecei a agir que nem um escroto e começar a fazer esse tipo de coisa. E começar a dizer, e começar a ser escroto com as minas, dizendo, eu não quero, e começar a ser grosso. Porque por algum motivo que eu não consigo entender, quanto mais eu fazia isso, mais mina eu pegava, mais as minas queriam ficar comigo. Eu não consigo entender, eu morro de medo que isso aconteça com a minha filha e eu vou falando isso pra ela desde cedo. Ela com 2 anos eu já tô falando. Tentando levantar a autoestima dessa menina o máximo que eu puder, pra que ninguém faça isso com ela, entendeu? Mas aí eu comecei a fazer esse tipo de coisa. Hoje em dia eu não me orgulho disso, naquela época eu me sentia super foda. E de novo, quanto mais eu tomava desse suco de mexerica, mais eu sentia o amargo depois que o gosto passava, e mais eu me sentia vazio. Mas naquela época eu não sabia explicar o vazio, afinal de contas eu tinha as duas coisas que eu mais gostava, peito e bunda. Eu sei, as meninas que devem estar ouvindo agora devem estar falando, puta cara escroto, mas não é, eu tô explicando pra molecada, entendeu, como eu era. Passou, com 16 anos eu comecei a malhar, dos meus 15 e meio para 16 anos eu comecei a malhar e fiquei enorme, porque eu já sou geneticamente propenso a ficar enorme, eu sou negro. Quem é negro fica enorme só de ficar jogando GTA, você já fica grande. E tem a genética pra isso. E aí eu comecei a ficar grande e percebi uma coisa muito legal quando você fica grande. As mina nova não curte muito o cara que é grande. Mas as mina mais velha, moleque, se você começa a ter um pouco de braço, as mina mais velha tudo pira em você. Então eu com 16 anos eu tava pegando mina de 22, 25, 30. E isso era foda, isso eu me sentia muito foda. Muito. Foi um tempo muito maravilhoso da minha vida. Mas no final das contas, adivinha o que eu sentia? Sentia um puta vazio. Entre os meus 16 e os meus 17 anos eu tava gigante, eu tinha 43 de braço, o meu braço era maior do que o que eu tenho hoje. Eu era muito foda e eu só queria viver disso, eu só queria isso pra minha vida. Eu não avistava o que eu seria no futuro, nem nada disso, porque aquele momento da minha vida era maravilhoso. Com 16 eu esqueci de falar, com 16 eu perdi a virgindade e aí foi onde eu consagrei e disse, mano, é isso que eu quero, mulher é o que eu gosto. Eu tava enorme, tava ficando com a mina que eu queria e descobri também que a mulherada gostava mais do cara que era grande, mas que não ficava usando camiseta apertadinha, então eu dei graças a Deus, porque desde sempre eu gostei de usar roupa larga, mas aí era regata, mano, eu corto minhas regatas desde essa época. Era regata sempre e de vez em quando era tirar a camiseta. Eu tava tão bom, mas tão bom nessa época, tinha várias minas que eu pegava só de olhar. Só de olhar, já pegou uma mina só de olhar? Onde você está passando na rua, você olha pra ela olha pra você, você chega perto, você continua olhando, ela continua olhando, você chega perto e você beija. Eu conseguia fazer isso nessa época. Era o meu ápice, foi o ápice da minha história sexual, foi nessa época, entre os meus 16 e os meus 17 anos. Por que eu tô dizendo isso? Porque com 17 anos eu conheci a mulher da minha vida.
A mulher da minha vida tinha se mudado para casa ao lado, ela era a minha vizinha. E um dia eu tô chegando do trampo, naquela época eu tava trampando no McDonald's, outro lugar onde eu descabelei o palhaço também. Eu tô chegando no McDonald's assim, ela tava lavando roupa. Ela era totalmente o contrário do estereótipo que eu curtia. Ela era magrela, ela era quase reta, parecia uma japonesa. Era mais nova que eu até, ela tinha 13 anos. Eu pensei, porra, eu tô enorme, essa mina tem 13 anos, fritei, certo? Esse foi o meu pensamento. Aí eu fiz uma coisa que eu aprendi no passado e que funciona muito bem, que é simplesmente você olha para uma menina e ela olha para você, você simplesmente diz, oi, meu nome é fulano. Vai por mim, isso funciona de verdade. Então eu cheguei e disse, oi, meu nome é Alessandro, e o seu? E aí a gente começou a desenrolar, começou a conversar, entendeu? Ela tava toda molhada aqui e tal, com a barriga molhada, que tava lavando roupa. Aí tava tocando um samba, eu lembro desse samba até hoje, tava tocando Catinguelê. Aí a gente começou a conversar, eu falei assim, quer dançar? Aí ela disse assim, quero. Outra dica importante, mulher adora homem que dança, mulher odeia homem que se sente o Carlinhos de Jesus. Então se você dança e sabe o básico, beleza, porque eu acho que o que importa pra mulher é que você seja macho o suficiente para querer dançar com ela, mas não para querer ser o Fred Astaire. Aí a gente começou a dançar isso no quintal, porque a gente morava tipo numa vilinha, então tinha um corredor passava pela casa dela e a minha morava no último tal. Na última casa, a gente começou a dançar ali. No momento em que eu dancei com ela, a minha vida mudou ali. Mudou, de verdade. E aí a gente começou a dançar, e eu era enorme, eu era lindo, e ela era magrela, e eu pensei, e ela era mais nova, e eu falei, mano, é hoje. E aí quando eu fui dar um beijo na boca dela, sabe o que ela fez? Ela virou a cara. Qualquer outra mulher naquele momento da minha vida que tivesse feito isso, eu tinha virado as costas e tinha ido embora. Mas por algum motivo eu continuei ali. E eu não fiquei bravo. Naquele momento eu estava conhecendo a mulher da minha vida. E aí a gente continuou conversando e tal. Eu tentei beijá-la de novo, ela disse que não. E continuou dançando comigo, e continuou abraçada comigo. E naquele momento eu me senti enorme. Tudo bem que eu era grande pra caramba e ela era bem magrinha, então eu abraçava ela e conseguia pegar nas minhas costas. Mas eu me senti enorme, enorme. Eu me senti tipo um gigante e senti como é foda pra mim explicar como eu me senti, porque foi muito grande, muito grande. Eu sinto essa sensação até hoje. E foi aí que a gente se beijou. E a primeira vez que eu beijei ela, a gente ficou brincando aí uns 10 minutos se beijando. E aí quando a gente terminou, ela disse assim, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora. Voltou pra casa dela e eu fui pra minha casa, besta com aquela situação, porque eu já era um macho profissional. E naquele momento uma menina de 13 anos tinha me derrubado. Olha como é louco isso. Essa foi a primeira vez que eu beijei uma mulher de verdade e não senti o gosto amargo da tangerina. Eu não senti o gosto amargo do suco. A gente namorou por mais ou menos um ano e eu diversas vezes tentei levá-la pra cama, sem sucesso, até que chegou um ponto em que a gente se separou. Ela foi fazer uma viagem pro Piauí, a gente se separou, depois ela voltou e a gente voltou de novo. Isso eu já estava com quase 18 anos. Com 18 anos eu caí no vacilo de querer voltar para aquela vida de ter uma porrada de mulher. E foi nessa que eu conheci uma branca loira do rabo gigante, da cintura pequena, e fiz o Kaique. No momento em que eu fiz o Kaique foi quando eu sempre disse para vocês, foi o momento em que eu abracei o fato de que agora eu virei homem, acabou a minha vida de putão, certo? Abracei o Kaique. 2 anos eu passei com essa mulher, 2 anos eu sabia que eu ia embora a qualquer momento. Se você tá com uma mina e você sabe que amanhã ou depois você vai embora, essa mina não é a mulher da sua vida. Os 2 anos que eu passei lá dentro com a mãe do Kaique, eu sabia que eu ia embora, eu só não sabia se ia durar 10 anos, 6 meses, uma semana, mas eu sabia que a qualquer momento eu ia sair. Aí o que aconteceu? 2 anos se passou, a gente terminou no dia 31 de dezembro, no dia 2 de novembro, eu tava jogando um Super Nintendo lá com o brother, lá na minha casa, lá na Tiradentes, quando toca o telefone. Toca o telefone, é minha mãe, falou assim, chama o Alessandro aí. Aí quando eu peguei o telefone, ela passou o telefone pra essa outra mina. Eu não sabia nem o que dizer, eu não sabia o que falar. Aí a gente começou a desenrolar do nada uma conversa e conversamos e de repente a gente se encontrou, a gente foi no cinema e a gente continuou conversando e a gente voltou a namorar. 1 ano depois eu pedi ela em casamento, ela disse que não. Depois de 3 meses ela voltou e ela disse que queria casar comigo. Não fui eu que tinha pedido ela nesse caso, foi ela que disse que queria casar comigo. Eu tô casado com essa mulher tem 15 anos, entendeu? A gente casou em 2003 e estamos juntos até hoje. Essa é a mulher com quem eu quero viver o resto da minha vida. Eu me imagino velho com ela. Eu não me imagino sem ela. Até vocês, quem me acompanha há mais tempo, sabe que o ano passado a gente teve uma briga feia, a gente quase se separou. Foi a pior semana da minha vida, a gente ficou mais ou menos uns 15 dias separado.
Foi uma merda pros dois. Quando a gente voltou mais grudado do que nunca. Você sabe quem é a mulher da sua vida de verdade quando você sente vontade de dar um presente pra ela, mas não porque você quer ver ela pelada. Porque quando você namora uma pessoa que às vezes você nem liga, você faz as coisas, você dá um presente, você é educado, você é isso, mas com todos os seus motivos são pra querer levar essa pessoa pra cama. Você quer ver essa pessoa pelada. Quando você sabe que a mulher é a mulher da sua vida, você faz alguma coisa pra ela simplesmente porque você quer ver o sorriso dela. Eu sou tão brother da minha mina, mas tão brother, é minha amiga de verdade, que quando passa às vezes uma mina gostosa na rua, eu tenho vontade de cutucar ela pra mostrar. E eu já dei esse vacilo, então eu já dou de antemão esse toque pra vocês, não façam isso porque vai dar merda, entendeu? Nem toda mulher entende que você gosta tanto, é tão brother da sua mina que você esquece que você tá com a sua mina, parece que você tá cutucando um camarada, um filho. Pra mostrar, porque às vezes eu vejo uma piada da hora, vejo um vídeo da hora, eu preciso mostrar pra ela. Eu aprendo uma música diferente, eu preciso mostrar. Essa mulher é minha parceira, essa mulher é minha brother, de verdade. Eu tenho ela como uma grande amiga minha. Então é isso, moleque. Eu espero que vocês tenham entendido. Tem muita gente que vai usar esse meu vídeo aqui pra como conquistar mulher. Você vai conseguir conquistar mulher com esses toques que eu dei, meio na base subliminar aqui, mas é o seguinte, é que nem eu te falei do exemplo do suco, mano. Você vai beber, vai se refrescar, mas quando derrubar a última gotinha, você vai sentir aquele amargo na garganta e esse amargo não é legal. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Que Deus abençoe, que você tenha a mesma sorte que eu, porque eu realmente sou casado com a mulher da minha vida, certo? E é nóis.